Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Pegue a sua Bíblia e junte-se a nós para mais um estudo versículo por versículo do Evangelho de João. Abra no capítulo 5. Os primeiros 16 versículos deste capítulo descrevem a cura de um homem junto ao tanque de Betesda. Logo depois desta cura, os líderes religiosos iniciaram uma discussão acirrada com Jesus, que fez declarações muito importantes a respeito dele mesmo. A essência de todas essas declarações é que ele é Deus. Jesus reafirmou a sua deidade várias vezes. Uma das maneiras pelas quais ele fez isto foi declarando que ele pode fazer, faz e fará as obras de Deus, seu Pai. E uma das obras do Pai é o julgamento. No capítulo 5, versículo 22, Jesus declarou: "O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai." Muita gente acredita que haverá um julgamento. Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, mesmo raciocinando como homem, ele reconheceu que haverá um julgamento. Se não fosse assim, seria muito grande a injustiça deste mundo cruel. Por isso, tem de haver um julgamento. Haverá um julgamento. Além de crer neste julgamento, Jesus declara que o Pai não julga ninguém, mas deu esta responsabilidade ao Filho, Jesus. Imagine um homem de pé na praça, dizendo assim: "Todos os seres humanos serão julgados por mim. Por isso todos devem honrar o Filho, ou eu mesmo, assim como honram o Pai." Jesus continuou dizendo: "Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou." Dá para entender por que no final do capítulo 8 alguns pegaram pedras para jogar em Jesus, não é? Eles queriam apedrejá-lo por blasfêmia. E se essas declarações não fossem verdadeiras, seriam uma grande blasfêmia, não é mesmo? Como alguém pode acreditar na inspiração divina das Escrituras e não crer na deidade de Jesus Cristo? O fato é que Jesus Cristo era Deus e não apenas um grande mestre ou líder. Ele era quem dizia que era. A palavra era Deus. Jesus era Deus de todas essas maneiras maravilhosas, e era isto que ele estava dizendo nesse trecho das Escrituras. No capítulo 4 do Apocalipse, lemos sobre uma porta que se abre para o céu, de onde avistamos um trono. Quando interpretamos toda a cena descrita no capítulo 4 de Apocalipse, observamos que a adoração no céu não é dada ao Pai, mas ao Cordeiro, o centro de toda adoração ali. Na descrição do Apocalipse, o Cordeiro aparece como se tivesse sido morto por causa do que fez. Ele deu sua vida para redimir todos os povos de todas as tribos e nações, de todas as gerações da face da terra. O Apocalipse apresenta esta verdade através de uma simbologia muito bonita. Do capítulo 5 ao 8 de João, Jesus apresenta esta mesma verdade. Nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, quando a porta se abre para o céu, mostrando o que acontecerá na eternidade, percebemos que todas as alegações feitas por Jesus no Evangelho de João serão cumpridas literalmente porque são verdadeiras. No versículo 24 de João, capítulo 5, Jesus diz assim: "Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida." Foi isso que Jesus declarou no capítulo 3, na conversa que teve com Nicodemos. O que Jesus estava dizendo era: se vocês creram no que eu estou dizendo, terão vida eterna e não entrarão em julgamento, terão passado da morte para a vida. Além de fazer essas declarações, Jesus ainda disse: "É melhor vocês crerem no que estou falando, porque se vocês crerem, passam da morte para a vida. Mas se não crerem, então passarão pelo julgamento." Você consegue entender por que dissemos que Jesus nos deixa apenas duas escolhas? Ou ele foi um grande mentiroso, ou ele é Senhor. Ou ele era um lunático, ou é o Senhor. Estuda essas declarações de Jesus com seriedade. Isso aí você também deve fazer. Estude com seriedade, depois tome sua decisão. Ao estudar esses capítulos, faça a você mesmo as seguintes perguntas: o que Jesus falou? O que significa tudo o que ele falou? O que tudo o que ele falou significa para mim?
Faça isso. Estude o versículo 24 e você verá que os versículos de João 3, 16 e 18 são constantemente repetidos nas declarações de Jesus nos capítulos 5 a 8 deste Evangelho. Preste atenção agora no versículo 25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Neste versículo, Jesus está falando sobre a ressurreição que acontecerá por ocasião da sua segunda vinda. Ele já tinha declarado que o Pai tinha poder para ressuscitar os mortos e que tinha dado este poder ao Filho. Agora, Jesus estava dizendo: quando chegar o dia da ressurreição, os mortos ouvirão a voz do Filho, se referindo à sua própria voz, e aqueles que ouvirem viverão, como Lázaro, no capítulo 11 deste Evangelho. Nos versículos 26 a 29, lemos: Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Essas declarações de Jesus correspondem à mensagem do capítulo 3. A questão é que o Evangelho é uma moeda com dois lados. Um lado da moeda é: os que creem são salvos porque creram. O outro lado é: aqueles que não creem estão condenados porque não creram. Quando você examina as declarações de Jesus, deve se perguntar: será que eu creio em tudo isto que Jesus está declarando? Acompanhe comigo a leitura do versículo 30. Diz assim: Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. O Filho trabalhava em sintonia com Deus, o Pai. Tudo que o Pai mandava fazer, ele fazia. O Pai o capacitou para fazer tudo o que ele fazia. Os dois eram um. Eu e o Pai somos um, Jesus afirmou no capítulo 10, fazendo-se igual ao Pai. Depois de examinar e peneirar o que significa as palavras de Jesus, então chegamos ao ensino da Trindade. Não é fácil entendê-lo, mas o Evangelho de João revela Deus e Cristo e a Trindade, e é por esta doutrina que conduziremos esse estudo. A partir do versículo 31 do capítulo 5, teremos outra tarefa. Gosto de dar tarefas para você, não é mesmo? Eu gosto de dar tarefas. É bom estabelecermos objetivos quando estudamos as Escrituras. Se não procurarmos nada na Bíblia, é bem provável que não encontraremos nada mesmo. Mas se você tiver um objetivo e uma busca, vontade de aprender, com certeza encontrará o que está procurando. Começando no capítulo 5, versículo 30 até o versículo 47, observamos que Jesus estava prevendo a resistência daqueles líderes religiosos. Talvez você consiga até imaginar a incredulidade deles em seus olhos e na sua linguagem corporal. Talvez alguns já estivessem procurando pedras para atirar em Jesus. Por isso Jesus foi categórico: vocês não acreditam em mim. Eu sei que vocês estão dizendo que não existe evidência que prove o que estou falando. Essa descrença de vocês não é porque não existem evidências. Se vocês realmente quisessem alguma evidência, encontrariam muitas. Tudo que falei é baseado em evidências. Por exemplo, o testemunho de João Batista. Muitos daqueles líderes religiosos tinham muito respeito por João Batista. Por isso Jesus disse: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Jesus estava dizendo que se eles realmente queriam uma evidência para tudo o que ele estava dizendo, deveriam se voltar para o testemunho de João Batista. João Batista não poderia ter sido mais claro e enfático ao afirmar que Jesus vinha do céu, do alto. Examine tudo que João Batista pregou e você verá por que Jesus o citou como uma das evidências que deveriam convencer os líderes religiosos sobre as declarações que ele fez a respeito de si mesmo. Jesus continua no versículo 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir,
e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Você lembra que eu disse que Jesus tinha uma fixação por fazer a obra que o Pai queria que ele fizesse? Toda vez que ele curava alguém, estava fazendo a obra do Pai. Cada um dos seus milagres foi uma das obras, assim como cada sermão e o ensino dos discípulos. Tudo que Jesus fez era parte da obra que o Pai lhe havia designado. É por isso que, no final do seu ministério, Jesus pôde dizer: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus estava dizendo àqueles líderes religiosos que as obras que o Pai lhe havia designado e que ele estava fazendo testemunhavam que o Pai o havia enviado. Depois, nos versículos 37 e 38, Jesus diz: E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou. Aqui Jesus estava dizendo que tinha o testemunho do próprio Pai. Jesus estava se referindo ao seu batismo feito por João, quando uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A seguir, Jesus diz: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Neste versículo, Jesus estava dizendo aos líderes religiosos: Vocês são os especialistas da Bíblia. Os fariseus tinham de memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia. A maioria dos crentes que conheço nunca conseguiu ler o livro de Levítico até o fim, quanto mais decorá-lo. Mas os fariseus não só liam e entendiam estes 5 livros, como também os memorizavam, inclusive o livro de Levítico. Eles eram doutores da Bíblia. E Jesus lhes disse: Vocês acham que só porque estudam tanto as Escrituras vão ter a vida eterna? Mas vocês não têm a vida eterna porque vocês não querem vir até mim para obtê-la. Jesus lhes disse: E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Em outras palavras, ele estava falando: Vocês não vêm a mim, não é por falta de evidência. Vocês não creem porque não querem crer. Vocês não vêm a mim porque não querem vir. Jesus estava dizendo que a fé não é uma questão de conscientização intelectual, nem de lógica. A fé é uma questão de querer. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Tenho que parar por aqui, mas nós temos muito ainda que aprender com cada versículo do Evangelho de João. Eu espero você para o próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.